E Marcelo Paz acaba de completar 2 meses à frente do Corinthians, o novo diretor executivo de futebol, em pouco tempo, já conseguiu movimentos super importantes, como a redução da folha salarial, saída de jogadores que estavam completamente fora dos planos, contratação de jogadores promissores e também o título da Supercopa do Brasil, vitória contra o Flamengo, numa partida, pelo menos previamente, em que o Flamengo era apontado como favorito. Bora para os principais movimentos de Marcelo Paz no Corinthians. Os 8 reforços: Lingard, Zacarias Labiade, Alan, Gabriel Paulista, Matheus Pereira, Pedro Milans, Caio César e Angeleri. O único que teve algum investimento foi o Matheus Pereira. O empréstimo junto ao Fortaleza vai custar cerca de R$1.800.000. Corinthians é o terceiro clube que menos gastou com reforços dentre todos da Série A do Brasileiro para a temporada. Somente a Chapecoense e o São Paulo, que não fizeram nenhum investimento, gastaram menos do que o Timão. E dá para dizer que o Corinthians, com uma folha menor em 2026, na comparação a 2025, tem um elenco reforçado. Isso porque 7 saídas foram promovidas desde a chegada do Marcelo Paz. Olha que eu nem estou contando o Romero e o Thales Magno, que haviam deixado o clube no fim do contrato na temporada passada. As 7 saídas promovidas pelo Marcelo Paz: Félix Torres, Kaká, Héctor Hernandes, Maicon, José Martínez, Fagner e Donelli. Importante lembrar que durante a gestão Marcelo Paz e também do presidente Osmar Stabile, Corinthians conseguiu acabar com o transfer ban depois de uma série de quitações na FIFA que lhe permitiram voltar a contratar jogadores. De 0 a 10, que nota você dá para Marcelo Paz nesses 2 primeiros meses à frente do Timão? E como é que você avaliava seu antecessor, Fabinho Soldado? Beleza? O Hudson Alves com like número 1, não esqueça de deixar o seu like também, tá? O Luiz Fausto com like 4. E o Lingard já foi anunciado, Nicolo. Emerson Manuel, quem pergunta sobre Lingard, hoje ele apareceu treinando, tá? Quer ver, até colocar, vou atualizar, trazer a informação certinha, mas hoje, hoje ele já fez atividades físicas dentro de campo. O fato de não estar jogando há algum tempo deve demandar uma preocupação maior em relação à estreia, tá? Se bem que também o Lingard chegou a dizer que se o Corinthians tivesse ido à final, ele queria estrear na decisão, que ele estava se preparando para isso, tá? Ele já está trabalhando no CT, mas ainda não foi anunciado, porque ele precisa ser regularizado, tá? A questão de jogadores estrangeiros demanda um pouco mais de tempo. 2 goleiros para o Corinthians: De Gea livre, ex-Boca também livre. Alan, o nome dos sonhos do Marcelo Paz era o João Ricardo, goleiro com quem ele trabalhou nos tempos de Fortaleza. O problema é que o João passou por uma cirurgia, recuperado da lesão, ele foi submetido a exames, e 2 especialistas baseados nos exames não recomendaram a contratação do João Ricardo pelo Corinthians. O pessoal do Fortaleza ficou bravo, porque precisava da saída do João Ricardo em nome da economia salarial, mas o Corinthians alegou que não tem a menor condição de contratar alguém reprovado nos exames médicos. Diante desse cenário, o Corinthians está no mercado em busca de mais um goleiro. Foi oferecido o nome do Neto, que teve uma passagem bizarra de ruim no Botafogo, mas é muito bom goleiro. O currículo dele no exterior é bem legal. E um que eu sei que agrada bastante no Corinthians é o Bruno Bertinato. Esse é um goleiro que defendeu a Portuguesa no Campeonato Paulista. O Mauro, por exemplo, que é o observador técnico, Mauro Van Basten. O Mauro adora o Bertinato, tá? Se dependesse do Mauro, certamente essa negociação aconteceria. E o Corinthians pode mesmo fechar com o Malcom. Boa, Isaac, vamos falar sobre isso? O Careca Bertalha, cara bem gente boa. Ele é influenciador e trabalha falando sobre o Corinthians, né? Ele tinha uma conta Análise Fiel e depois foi contratado pelo GE para falar sobre as coisas do Corinthians naquele blog do torcedor, né? E ontem ele estava contando que existia uma possibilidade de o Corinthians contratar uma grande estrela brasileira que atuava no mundo árabe, jogador que chegaria para mudar a prateleira do Corinthians. Muita gente imaginando que poderia ser o Roger Guedes. E aí eu fui atrás, liguei para o Marcelo Paes, e o Marcelo falou: Nicola, não tem nada, chance nenhuma de contratarmos alguém, não tem a menor possibilidade. E eu publiquei, e aí pouco mais tarde, até porque imagino que o Careca, que é muito gente boa, tenha sido cobrado pelo torcedor, ele falou: cara, não sou de falar sobre o mercado, não é uma coisa que eu estou acostumado, mas eu recebi a informação de que existiu interesse na contratação do Malcom, e que o Corinthians fez esforços para tentar avançar nessa negociação. Acabou não acontecendo. Hoje de manhã eu mandei mensagem para uma pessoa do staff do Malcom,
E a pessoa assegurou que não tem a mínima chance desse negócio acontecer. O Malcom tem contrato até junho de 2027 lá no Al Hilal, onde ganha na casa de onde ganha na casa dos 9 milhões de reais por mês, tá? E o que se discute agora é uma renovação, uma prorrogação do contrato por mais 2 anos, o que permitiria ao Malcom aumentar seu salário. Então, hoje, imaginar o Malcom no Corinthians é quase impossível. Eu só não vou dizer que é impossível, porque a gente não sabe dos desdobramentos do conflito lá entre Irã, Estados Unidos e os países vizinhos, né? Se a Arábia Saudita começar a ser muito atacado, o campeonato paralisado, enfim, aí a gente pode ter alguma mudança, tá? O Matheus Magalhães é a melhor opção pro Timão, ou o João Paulo do Bahia. O João Paulo, que foi titular durante muito tempo no Santos, virou reserva do Brasão, foi emprestado pro Bahia e não conseguiu jogar no Bahia. Não sei se ele seria boa opção pro Corinthians não, tá? O Matheus Magalhães é muito bom jogador, ele é irmão do Moisés, que passou pela Portuguesa, pelo América, pelo Corinthians. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, o jogador atuou bastante tempo no Braga e se mudou para o Estrela Vermelha. Ele tá louco para voltar para o Brasil, chegou a ser cogitado pelo Corinthians. O Anderson José, o trabalho do Marcelo Paz está quase perfeito, só falta encontrar clubes para Alex Santana e Pedro Raul. Pois é, entre os feitos do Marcelo, está conseguindo negociar o Félix Torres, economia de 350 mil reais por mês no empréstimo para o Internacional, a saída do Kaká, o Corinthians conseguiu se livrar dos 400 mil mensais que pagava a ele, e a saída do Héctor Hernandes, que ganhava outros 400 mil. Esses dois que você citou são de fato jogadores caros e que não fazem muito parte dos planos. O Alex Santana em especial, né? Que nem treinar com o restante do elenco ele tem treinado. Vai Corinthians, fiel Ouro Fino, Minas Gerais. Será que chegam mais 3 reforços no timão? Eu não acredito, tá? O Dorival tem colocado muita pressão, ele está muito incomodado com isso, mas não estou botando tanta fé. Nicola, os outros 80% dos direitos econômicos do Bidu pertencem ao Guarani. O Timão vai fazer alguma oferta para o Bugre. E eu tenho quase toda certeza que parte desses direitos pertence a um grupo de empresários. Aqui, ó, Lucas Andrino, será que eu... Tudo bem por aí? O Lucas Andrino, que depois virou executivo de futebol, era o representante do Bidu nessa época. Deixa eu ver se eu consigo alguma novidade sobre essa questão, só para quem chegou e está meio perdido na história. O Corinthians, quando contrata o Bidu do Guarani, o Corinthians compra 20% dos direitos econômicos. E na temporada de 23, estipula a chance de comprar mais 50% dos direitos por 5 milhões de reais. Só que essa obrigação de compra só aconteceria se o Bidu disputasse pelo menos 50% dos jogos, que não acontece. O Bidu demorou para explodir com a camisa do Corinthians, hoje é um lateral super confiável, né? O Corinthians não comprou, manteve os 20%, e agora, com o Bidu jogando muita bola, cresce a especulação de que ele pode ir embora. Cada dia colocam o Bidu como alvo de um clube, o último deles, o Arsenal. Confesso que eu até me surpreendi. Mas a verdade é que hoje o Corinthians tem só 20%, e se tentar comprar do Guarani, certamente o Guarani vai pedir um caminhão de dinheiro. Tinha alguma pergunta aqui que será que o Dorival vai reclamar da quantidade de estrangeiros no futebol brasileiro agora? Francis Gadelha é quem pergunta. Deixa eu só checar quantos estrangeiros o Corinthians passou a ter depois de todas as últimas contratações, né? E eu sou contra 9 estrangeiros para o clube, tá? E aí, só para lembrar que a nossa essência é de país revelador. Quando você abre para 9 estrangeiros e tem clube com 11, como o Fluminense, você impede que exista espaço para atleta da base. E olha que o Fluminense tem uma das maiores tradições em base, né? Time que tem xerém. E aí você traz 11 gringos e esses caras tiram espaço dos jogadores da base. Corinthians tem hoje Pedro Milans, Angeleri, são 2. O Félix Torres foi embora, né? Lingard, 3. Garro, 4. Labiade, 5. Marroquino. Carrilho, 6. Memphis Depay, 7. São 7, né? É que o Martinez saiu, o Félix Torres saiu, enfim. Ainda está dentro das possibilidades. É isso aí, torcedor fiel. Quero saber a sua opinião sobre o que trouxe o Jorge Nicola, sobre as informações aí do Timão para você, te atualizando de tudo aí no mercado da bola do Timão, né? Essa situação de goleiro aí, qual nome seria aí espetacular para o Corinthians buscar no mercado? De Gea, será ali livre no mercado um bom nome? Deixa aí no espaço para comentar a sua opinião. Ou o Corinthians deve mesmo aí trazer o goleiro Neto, que não teve uma passagem tão boa assim pelo Botafogo, né? Com diversos
vacilos por lá. Deixa aí sua opinião nos comentários, não esqueça de apoiar o canal se inscrevendo, ativando o sininho de notificações, que assim você não perde nenhum conteúdo, deixando um like e um comentário aí no vídeo, que é super importante para o YouTube estar sempre recomendando nossos vídeos e trazendo as informações do Timão para você. Valeu!